Olá, pessoal. Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo Messianismo, a origem da fé cristã. Eu não sei se você já assistiu a algum dos nossos vídeos, mas nós já postamos uns 4 vídeos já com o tema. E tudo isso que nós estamos ministrando para você e falando aqui para você está dentro do nosso e-book Messianismo, a origem da fé cristã. Deus colocou no meu coração o desejo de escrever esse e-book a partir do momento que eu comecei a perceber, assistindo alguns vídeos ali no YouTube, muitos rabinos falando que o cristianismo, que a doutrina de Jesus tinha sido originada em Roma, e da maneira como eles falavam, aparentemente parecia que todos eles faziam uso da mesma cartilha, parece que eles estavam lendo o mesmo livro. Só falava assim, o cristianismo veio de Roma. Mas como assim de Roma? Como é que Roma iria perseguir uma religião que eles mesmos criaram? Não faz muito sentido. Então, por conta disso, eu decidi então fazer uma pesquisa e fazer um estudo sobre a origem da fé cristã, para que nós possamos entender que a fé cristã ela não é mais uma religião que veio para concorrer com tantas outras religiões que existem no planeta. Existem muitas pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que têm um coração mesmo assim sedento e faminto por Deus, que muitas vezes já se questionaram qual é a verdadeira religião, qual é o verdadeiro Deus. Será que nós podemos conhecer a Deus? Então, como nós já falamos nos vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, você pode pesquisar e encontrar as nossas primeiras aulas, mas eu quero fazer aqui agora uma recapitulação. Então nós aprendemos que a religião ela é uma obra feita pelo homem no desejo dele, no seu anseio de se conectar a um Deus que ele não conhece, mas que no fundo da sua alma ele sabe que existe. Então a religião é uma invenção humana. É o esforço do homem tentar encontrar a Deus com seus próprios meios. Mas dentro disso daí nós estudamos sobre a doutrina da revelação. Quando nós encontramos a doutrina da revelação, nós aprendemos que o Deus invisível, o Deus que criou os céus e criou a terra, e criou o homem, esse Deus, ele deseja sim se aproximar do homem, ele deseja sim ter uma comunhão com o homem. Então, o homem jamais poderá conhecer a Deus por si próprio, pelo seu intelecto ou pelo seu esforço pessoal. O homem só pode conhecer a Deus se Deus se revelar ao homem. E na história da revelação nós aprendemos que existem 2 tipos de revelação. A revelação geral, que é aquela revelação onde Deus ele se faz conhecer a todas as suas criaturas, a todos os seres humanos, através das obras das suas mãos, através da natureza, através de tudo aquilo que ele criou, até mesmo através da psique humana. Deus ele fala no consciente do homem, Deus fala naquilo que nós chamamos de consciência, e de alguma forma Deus comunica os seus princípios e os seus valores. E uma outra forma de Deus se revelar é o que nós chamamos de revelação especial. A revelação especial é uma revelação mais estreita, mais clara, é uma revelação mais nítida, é uma revelação que não nos traz dúvida. Então, a revelação especial é algo que Deus ele trouxe para nós. E a história da revelação especial, ela começa com a história de Deus, o Criador, o Deus invisível, escolher um homem aqui na Terra e a partir desse homem ele iniciou um projeto para levantar na Terra uma nação de filhos e filhas, de reis e sacerdotes para povoar toda a Terra. E é aqui que começa então a história da revelação e você vai entender também como surgiu Jesus, a fé em Jesus, por que podemos acreditar no nome dele? Será que nós podemos acreditar na Bíblia? Será que a Bíblia realmente ela é a palavra de Deus? Então,
é tudo isso que nós vamos ver agora a partir desse novo tópico que nós vamos estar falando. Então nós aprendemos que Deus ele chamou Abraão, um nômade no meio do deserto, e ali Deus chamou Abraão, fez uma promessa para ele, e essa promessa ele cumpriu em Isaque. Abraão teve Isaque, que era o filho da promessa. Isaque teve Jacó e Esaú. E Deus escolheu Jacó para dar continuidade ao seu projeto. E Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos de Jacó formaram 12 tribos. E essas 12 tribos se transformou na nação de Israel. No último vídeo nós aprendemos também que assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Deus também mudou o nome de Jacó para Israel. E é aqui que a revelação especial ela começa a se estreitar. Nós vamos aprender que Deus, o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, ele é um Deus que se revela através da história de um povo. Que Deus, o Deus invisível, ele se manifestou de maneira clara na história de uma nação que ele escolheu. Então, se você acompanhou, nós vemos que Deus, ele chamou Abraão, Isaque, Jacó. E quando Jacó ele foi para o Egito, seu filho José morava lá, e haveria 7 anos de fome sobre a terra, sobre aquela região. E então Jacó e todos os seus descendentes, segundo nós temos a referência lá no livro de Gênesis, foi para o Egito e ali ficaram morando por cerca de 430 anos. Então veja bem, 430 anos o povo hebreu morou no Egito. E durante esse período que eles estavam ali no Egito, eles multiplicaram, eles cresceram de maneira absurda. E segundo alguns estudiosos, o número ultrapassava a mais de 1 milhão de pessoas. E o número é tão grande, tão expressivo, que o próprio faraó ficou preocupado porque ele percebeu que o crescimento dos judeus, ou dos hebreus, era muito maior do que o dos egípcios. E logo veio um receio. Opa, esse povo está crescendo, esse povo está multiplicando, daqui a pouco eles podem se levantar contra nós. E aí começaram então a oprimir o povo de Israel. Nesse tempo, essa história nós vemos no livro de Êxodo. Deus, ele escolhe um homem chamado Moisés. Antes de eu ler o texto da chamada de Moisés, quero fazer aqui rapidamente um breve resumo da história de Moisés. Como nós falamos, o povo hebreu começou a multiplicar no Egito, começou a crescer, começou a multiplicar. Então, Faraó baixou um decreto para que todos os meninos, todas as crianças que nascessem a partir daquele decreto dado por Faraó, a criança do sexo masculino deveria ser morto. E ali então começou um verdadeiro terror e uma verdadeira opressão sobre a vida dos hebreus, pois toda criança que nascia era jogada no Nilo e morria ali afogado e devorado por aqueles crocodilos. E nasceu uma criança e a sua mãe, com cuidado e com a preocupação e tentando preservar a vida, colocou a criança dentro de uma certa um tipo de cesta feita de junco para que ela pudesse então flutuar sobre as águas. E colocou a criança recém-nascida ali dentro daquele cesto e colocou no Nilo para as águas levarem. E a irmã dele, a irmã de Moisés, ficou observando toda a trajetória daquela cesta. E, por coincidência,
A filha de Faraó estava tomando banho nas margens do Nilo e ela viu aquele cesto de junco passando e pediu para uma das suas criadas pegar. E ali, quando a criada trouxe aquele cesto de junco, percebeu que ali dentro tinha uma criança. E logo ela entendeu que deveria ser de um dos hebreus, ou de uma das mulheres hebreias, que deve ter colocado aquela criança ali para não ser morta. E ela, por compaixão, pegou a criança para si e a adotou. E logo ela perguntou para sua serva, ou falou para sua serva, uma das suas criadas, procure uma mulher que possa criar essa criança para mim, que possa cuidar dele nesse período de recém-nascido. E a irmã de Moisés então se apresentou e disse, olha, eu tenho alguém, eu posso colocar uma pessoa, levar uma pessoa que pode criar essa criança. E ela então pegou o irmãozinho dela e levou até sua mãe, e a mãe de Moisés foi paga para cuidar dele. Olha só a provisão divina. Enquanto o Faraó estava tentando matar todos os hebreus, Deus usa a filha de Faraó e paga para a mãe de Moisés cuidar dele. Então a filha de Faraó, ao retirar Moisés das águas, deu o nome dele de Moisés, porque significa exatamente isso, aquele que foi tirado da água. Então Moisés, ele cresceu junto com seus pais, mas depois que ele foi desmamado, ele foi entregue à filha de Faraó e terminou então de crescer ali nos palácios de Faraó. Ele era como se fosse um príncipe ali no Egito, pois ele era filho adotivo da filha de Faraó. E Moisés então cresceu com todos os conhecimentos egípcios, ele cresceu com todas as oportunidades que um príncipe egípcio poderia ter. Então, quando Moisés alcançou a sua maioridade, por volta dos seus 40 anos de idade, ele estava andando ali pela cidade e ele viu um egípcio, um soldado, oprimindo um hebreu, espancando, maltratando um hebreu. E ele então interveio e começou a brigar e lutar com aquele homem, e ele matou o egípcio. E ao matar o egípcio, ele enterrou na areia. E Moisés achava que ninguém tinha visto, a não ser o homem que ele estava protegendo, e ele ficou tranquilo. Passou-se um tempo, Moisés voltou novamente a percorrer a cidade, e ele viu dois hebreus brigando. Dois hebreus estavam ali brigando, e Moisés se meteu no meio e disse assim, pessoal, vocês estão brigando entre si? Não pode, vocês são irmãos. E um deles, que reconheceu Moisés, disse assim, ué, tu vai querer também nos matar, assim como tu fez com o egípcio? Aí Moisés viu que a casa dele caiu, ele disse, meu Deus, alguém viu que eu matei o egípcio? Vou me entregar para o faraó, e eu vou ser preso, e eu vou ser morto. Então o que fez Moisés? Fugiu, foi embora para o deserto de Midian, saiu do Egito, fugido para escapar e salvar a sua própria vida. Na cabeça dele, ele seria morto por Faraó assim que a notícia do assassinato chegasse ao ouvido de Faraó. Então tá, Moisés então fugiu com a idade de 40 anos de idade. E lá em Midian, ele se encontra com uma jovem e é hospedado na casa dela, e ali o pai dessa jovem oferece então a sua filha como esposa, e Moisés se casa com aquela jovem. E ali Moisés então começa a vida dele, e começa a viver ali a sua vida como pastor de ovelha. Passa-se mais 40 anos, Moisés está por volta agora dos seus 80 anos de idade. Já com 80 anos de idade, o que Moisés estava fazendo? Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. O que eu acho interessante aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, é como sempre nós falamos ao longo desses vídeos, que na religião há sempre aquela busca do homem por Deus, é sempre aquela necessidade do homem conhecer a Deus, se conectar a Deus, procurar encontrar Deus de alguma forma, de algum método, de alguma maneira, através da oração, através de um retiro espiritual,
e assim aquela pessoa ter um vislumbre de Deus. Na história da revelação, acontece algo totalmente diferente da religião. Enquanto na religião o homem está procurando Deus, na revelação é Deus quem procura o homem. E sempre foi assim. Então está lá, Moisés. Moisés não estava numa caverna. Moisés não tinha ido para o deserto para orar. Moisés não tinha ido para o deserto para buscar Deus. Eu vou buscar Deus no deserto para ver se Deus fala comigo. Não. Moisés nem sequer pensava em Deus. Por quê? Moisés ele sabia da promessa que Deus havia feito a Abraão e a Isaac e a Jacó, porque havia uma tradição oral e as histórias passavam de pai para filho e os anciãos contavam então para a nova geração que Deus apareceu a Abraão, apareceu a Isaac e a Jacó e fez uma promessa para eles. Era só isso que eles sabiam. Eles não conheciam mais nada acerca de Deus. Eles não tinham rituais, eles não tinham nenhuma ordenança, não havia nenhuma organização religiosa para que os hebreus buscassem e adorassem a Deus. Não. A única coisa que eles sabiam é que Deus havia chamado Abraão, Isaac e Jacó e agora estava ali no Egito. Só isso. Então estava lá Moisés, aonde? No deserto. E quando ele está ali apacentando as ovelhas do seu sogro, ele vê uma sarça, um arbusto do deserto, pegando fogo. E aquilo chamou a atenção dele. Não porque a sarça estava pegando fogo, porque era comum às vezes haver a combustão espontânea no deserto quando as plantas estavam muito secas. Porém, aquela era diferente porque queimava e não parava de queimar. O fogo não se consumia, o fogo não apagava. E Moisés, aquilo chamou a atenção de Moisés. Mas o fogo ainda não apagou? E ele se aproximou para ver aquele negócio, para ver aquilo. O que é aquilo? E ele foi então na direção daquele objeto. E qual foi a sua surpresa? Quando Moisés ele se dirigia ali para aquele objeto, vamos acompanhar o texto bíblico. Olha o que aconteceu. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então nós vemos aqui nesse texto que Moisés, ele não estava orando, ele não saiu com um retiro espiritual, mas ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Né? Aí o versículo 2 diz assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou Deus no meio das sarças. Disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse o Senhor, não te chegues para cá, mas tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa. O lugar em que tu estás é terra santa. Deus chega para Moisés e fala com ele do meio de uma sarça. E Moisés ficou impressionado com aquilo. Então nós vemos que não foi Moisés que foi atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás de Moisés. Está vendo a diferença? Aí aconteceu então que Moisés, ao receber essa visão, ele então se aproximou ali e Deus então fala com Moisés. Quando
Ele se aproximou e Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. É santa porque a presença de Deus estava naquele lugar, naquela hora. Moisés, ele não conhecia Deus, ele nem sabia como acessar a Deus. Ele não sabia como clamar a Deus ou como buscar a Deus. Moisés não o conhecia, mas Deus conhecia Moisés. Então foi Deus que se apresentou a ele. Deus chega para Moisés e diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus dos seus antepassados. O Senhor, ele fala para Moisés: eu sou o Deus dos teus antepassados. Olha aqui o texto. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Então Deus falava para Moisés aqui que ele era o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Deus, ele tem uma identidade. Quem é o Deus que se revela para nós? Ele tem uma identidade. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Não é o Deus da Grécia, não é o Deus do Egito, não é o Deus da Mesopotâmia, é o Deus de Abraão. Ele tem uma identidade. Sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus vai mais, ele fala assim: olha, Abraão, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. E agora, eu quero que você volte para lá e que você lidere a saída do meu povo do Egito. Deus fala para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheço as suas dores. Então nós temos aqui primeiramente um Deus que nos conhece, um Deus que sabe as nossas dores. Quero que você saiba que Deus, ele te conhece e Deus, ele sabe as tuas dores. Ele diz assim: olha, portanto eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Então Deus, ele fala para Moisés: eu vim aqui, Moisés, para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Deus permitiu que o povo de Israel permanecesse no Egito por 430 anos, porque Deus tinha um propósito. Porque ali naquele lugar e naquele tempo, o povo ia crescer e o povo ia prosperar. Agora já era a hora do povo sair da terra do Egito para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. E Deus então chega para Moisés e fala para ele: olha, Moisés, eu quero que você vá, eu quero que você leve meu povo, tire meu povo do Egito e leve para a terra que mana leite e mel. A terra que eu lhes mostrarei. E Moisés, diante daquilo, qual foi a reação dele? Moisés não respondeu positivamente a essa chamada do tipo: uhul, então Deus, oh Deus, obrigado, eu vou lá libertar esse povo. Não. Moisés,
como eu falei para vocês, ele não sabia quem era Deus. Ele não sabia no que ele estava se metendo. E ele disse assim para Deus, mas Senhor, não tem outro não que possa ir? Será que o Senhor não pode chamar alguém para ir no meu lugar? Será que não tem outra pessoa? Moisés tentou se esquivar da chamada, então nós vemos aqui que Moisés não se apresentou como, ó Deus, eu quero ir. Não. Deus, tem uma outra pessoa para ir? Moisés não tinha nenhum interesse de voltar para o Egito. Não era interesse de Moisés voltar para o Egito. Ele tinha fugido de lá, ele estava até com medo ainda de não terem, de estarem esperando ele para o prender. Moisés ele não conhecia Deus, muito menos o povo hebreu que estava lá no Egito. Eles também não conheciam a Deus. Eles sabiam, ouviram falar que Abraão, Isaac, Jacó receberam uma visita especial de um Deus e tal, mas é uma história. Moisés, então, ao ir para o Egito, ele teria que não apenas convencer Faraó para liberar o povo, mas ele tinha que também, primeiramente, convencer o povo. Ele tinha que convencer o povo que Deus o havia enviado. Tanto que, quando Moisés começa a conversar com Deus, diz, mas Senhor, qual é o teu nome? Como é que eu vou me chegar lá? Como é que eu vou me apresentar lá? Como é que eu vou chegar lá diante de Faraó e vou dizer, olha, Faraó, Deus, quem é o Senhor para que eu possa me apresentar, para que eu possa chegar lá? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Aí Deus responde para Moisés, Moisés, eu sou o que sou, Moisés. Vai lá e diga que o eu sou foi que te enviou. Eu não preciso me identificar, Moisés, para ninguém. Eu sou Deus e acabou. Vai lá, Moisés. E Moisés, depois de muita resistência e apresentar vários argumentos para tentar se livrar daquela missão, ele acabou convencido por Deus, então decidiu ir para o Egito para libertar o povo ali da escravidão. Realmente, quando o homem ele é chamado por Deus, todo aquele que é chamado por Deus, no primeiro momento que ele recebe o chamado, o primeiro sentimento que vem na sua alma, no seu coração, é o medo. Mas será que as pessoas vão me receber? Mas será que as pessoas vão acreditar em mim? Mas será que isso é comum, é normal? A pessoa que é chamada por Deus, sempre ele vai ter que lutar contra o medo de que se as pessoas crerão nele ou não. E Moisés então estava nessa guerra. Mas é o que aconteceu. Moisés, ele obedece à voz de Deus e ele desce para o Egito. Ele chega para o seu sogro e fala para ele da missão. O seu sogro o abençoa. E ele pega a sua esposa, seus filhos e desce para o Egito. E quando eles estão lá, Deus prepara Arão, o irmão de Moisés, para estar lado a lado com ele ali nessa missão. Moisés, um dos seus argumentos foi dizer, Deus, eu não sei falar direito, eu sou meio pesado de língua, eu não tenho muita oratória. Deus, tudo bem, Moisés, eu já preparei o teu irmão, ele já está até te esperando, e eu vou falar contigo e tu vai falar para ele, e ele vai falar para o povo. Então está tudo certo. E ali, quando Moisés chega no Egito, o irmão dele vem ao encontro dele, Arão, e o recebe com alegria, porque já estava na expectativa da sua vinda, porque Deus já tinha falado ao coração de Arão que Moisés ia voltar para o Egito com essa missão. E no capítulo 5 de Êxodo, nós temos aqui esse texto, quando Deus ele fala para Moisés descer no Egito, e quando chega lá, o povo hebreu o recebeu, né? Capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó, e eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência, espada. Então, o povo hebreu, quando recebeu a notícia de Moisés, que eles
que Deus havia encontrado eles e que esse Deus iria tirá-los do Egito para levar para uma terra onde manava leite e mel, o povo começou a se alegrar. Mas, ao mesmo tempo, diz a Bíblia que o povo também não acreditou por causa da dureza da escravidão. E o que aconteceu? Quando Moisés se apresentou para tirar o povo do Egito, o povo foi mais oprimido por Faraó. E eles ficaram até mesmo revoltados contra Moisés. Então Moisés estava numa guerra ali. Moisés estava apresentando um Deus para um povo que eles não conheciam e estava apresentando uma proposta para tirar o povo do Egito para levar para uma terra que Deus prometera a Abraão. E Moisés tinha que convencer não apenas Faraó, mas também tinha que convencer o povo. E quando nós lemos o livro de Êxodo, nós vemos ali a história, então, Deus manda as pragas para Faraó liberar o povo, e por fim, então, Deus tira o seu povo do Egito. Diz aqui o texto que com mão forte e braço estendido, Deus tirou o seu povo do Egito. E o povo, então, começa uma marcha. Segundo alguns estudiosos, quando Israel saiu do Egito, quando o povo hebreu saiu do Egito, era por volta de 2 milhões de pessoas que começaram a caminhar naquele deserto rumo a Canaã. Durante o dia, diz a Bíblia que havia uma coluna de nuvem que guiava o povo. E essa coluna de nuvem, ela cobria o sol para amenizar o calor no meio do deserto, para que o povo pudesse marchar. E durante o dia era uma coluna de fogo, onde poderia iluminar o caminho para o povo e também servia também para aquecer durante o frio da noite no deserto. Então, Deus, por meio de milagres, tirou o seu povo Israel do Egito e agora faz o seu povo caminhar até um monte chamado Monte Sinai. E quando Deus ele chega no Monte Sinai com o povo, acontece algo maravilhoso. Ali no Monte Sinai, Deus entrega para o seu povo, para Israel, a bênção da Torá, a bênção da lei. Quando o povo de Israel saiu do Egito, nós precisamos entender também que havia outros povos juntamente com eles. Juntamente com os hebreus vieram egípcios e pessoas de outras nacionalidades. E eu quero que você entenda que a cultura egípcia e a religião egípcia era uma religião idólatra. Como nós aprendemos, né, sobre a doutrina da religião, as principais nações da Terra, a maioria delas, pelo menos 99% delas, desde a sua origem, eram politeístas, adoravam vários deuses. E no Egito não era diferente, havia N divindades egípcias que eles adoravam. E uma dessas divindades que eles adoravam é um deus chamado Apis, que é um deus com uma característica muito peculiar. O deus Apis era um deus que era representado por um bezerro ou por um touro. E era um deus muito adorado no Egito antigo. E como a maioria das pessoas que estavam no Egito estavam mergulhados naquela cultura idólatra, então muitos idólatras vieram com os hebreus, inclusive os próprios hebreus também, que moravam ali no Egito, eles também cultuavam as divindades egípcias, porque, como eu falei para vocês, eles ainda não tinham conhecimento pleno de Deus. Então Deus tira o povo do Egito e faz o povo peregrinar no meio do deserto até chegar ali no Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, Deus ordena para Moisés subir ao monte. E Moisés vai para o monte e fica 40 dias e 40 noites. Durante esse período, o que acontece? O povo começa a pensar, bem, Moisés morreu. Ele subiu para o monte, não levou nada, não levou água, não levou comida, não levou nada para se abastecer, deve ter morrido. Então o que aconteceu? Eles começaram a pressionar Arão e
trouxeram objetos de ouro e Arão construiu um bezerro de ouro, que era a imagem ou a representação dessa divindade egípcia chamado Apis, o deus Apis. E quando Moisés, então, recebeu os 10 mandamentos, que nós chamamos assim, o decálogo, Moisés recebeu os 10 mandamentos em 2 pedras lavradas, que Deus mandou Moisés lavrar a pedra, ou seja, preparar uma pedra e levar ali perante ele. E Deus, então, imprimiu ali os decálogos. E Moisés, então, estava descendo com os 10 mandamentos, que eram as primeiras leis para entregar para o povo. Mas quando Moisés está descendo, ele começa a ouvir um barulho, um grito, um alarido, as pessoas celebrando, e diz: o que está acontecendo? E quando ele chega e vê ali o bezerro de ouro, e todo aquele povo adorando, fazendo sacrifício, louvando o Deus Apis, ele, na sua ira, quebra aquelas pedras e chega ali, chama a atenção de todo mundo, destrói o bezerro de ouro, faz a maior coisa, e Deus manda uma praga no meio do povo, mata dezenas de hebreus por causa da idolatria. E Deus então fala para Moisés subir novamente ao Sinai para receber novamente a porção dos mandamentos. E Moisés então vai e retorna com os 10 mandamentos novamente. E dessa vez o povo já não caiu mais na idolatria. Eles aprenderam com seus erros. E eles entenderam que o Deus de Israel era diferente dos deuses do Egito. E um dos principais mandamentos que Deus ele traz ali, né? O primeiro mandamento, se você for pegar ali na Torá, ou seja, no Decálogo, o primeiro mandamento você encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus ele diz assim, olha, eu sou o Senhor Deus, e fora de mim não há outro. Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor esse mandamento bíblico. Deus, quando tira o povo de Israel do Egito, ele está tirando um povo idólatra. Ele está tirando um povo que não o conhecia. Ele está tirando um povo que não sabia nem qual era o nome dele, nem como ele se apresentava. Então, na mente deles, a imagem de religião que eles tinham era o modelo egípcio. Então, ali, eles começaram a associar o Deus de Israel à divindade egípcia. Mas Deus logo se manifesta como um Deus diferente dos outros deuses. E é interessante que a primeira coisa que Deus ele faz é exatamente isso. No capítulo 20, versículo 2, diz assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, primeiro ponto, Deus falou para a nação, olha, vocês não terão outros deuses. Então, Deus é só um. Aqui começa a primeira lei para a nação de Israel, que é chamado de Shama. Shama Israel Adonai Eloheinu. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É a primeira coisa que Deus ele faz. Olha, só é um Deus, não tem vários deuses. Então já começa por aí. Aí o segundo ponto, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, logo de cara, Deus já chega para o povo e fala assim, olha, não tem outros deuses, é só um Deus. E outra coisa, vocês não devem fazer nenhum tipo de imagem de escultura. Por que os judeus eles não
tem imagem de escultura? Por que os cristãos evangélicos não usam imagem de escultura? Porque nós obedecemos o princípio da palavra de Deus. Porque o Deus que se revelou na história do povo de Israel disse assim, olha, só existe um Deus. Só eu sou o Senhor. Não terão outros deuses além de mim. E vocês não devem fazer imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, imagem de escultura de anjo, de homens, de animais, de quem quer que seja, é abominável diante dos olhos de Deus. E pior ainda, se a pessoa se prostra diante dessa imagem de escultura. Então não importa o nome que você dá a essa imagem de escultura. Ela é uma idolatria e você não pode se prostrar diante dela. A igreja de Roma se curva diante de imagem de escultura, serve imagem de escultura. Nesses vídeos eu estou tratando da origem da fé cristã. Em uma outra oportunidade eu quero falar sobre a origem do catolicismo romano. E tem muitas pessoas que confundem catolicismo com cristianismo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Cristianismo e catolicismo é água e óleo. Água e óleo. Catolicismo não tem nada a ver com cristianismo. E você vai aprender a partir desse tema. Quando você entender o messianismo, quando você entender a origem da fé cristã, aí as demais coisas vão começar a fazer sentido para você. Então, Deus ele se revelou na história de um povo, que ele escolheu, que ele chamou. E o nome desse povo, o nome dessa nação é Israel. E a primeira coisa que Deus ele fez quando tirou o povo de Israel do Egito foi lhes entregar a Torá, lhes entregar a lei. Com que propósito? Libertar não apenas o corpo físico, mas a alma daquele povo. Libertar aquele povo do cativeiro espiritual da religião egípcia. Libertar o povo daquele cativeiro espiritual da idolatria. Então, o primeiro passo que Deus fez para libertar o seu povo, para purificar e levantar uma nação poderosa aqui na terra, foi libertá-los da cegueira espiritual e da escravidão idólatra que eles viviam no Egito. Então, a primeira guerra que Moisés travou foi ao pé do Sinai, ao destruir aquele bezerro de ouro que estava ali diante dos hebreus, que eles aclamavam como Deus. E Deus então chega com a sua Torá, com a sua palavra, e a primeira coisa que Deus ele faz é entregar os 10 mandamentos. E um dos primeiros mandamentos é: eu sou o único Deus e não há outros deuses além de mim, e vocês não devem fazer nenhum tipo de imagem de escultura, nem de semelhança alguma, o que é em cima no céu ou embaixo na terra. Se você está gostando até agora desses vídeos, então, se você está me assistindo pelo YouTube, dê um joinha. Se você está assistindo por um outro canal, que você possa então fazer um comentário e continue conosco. Nós vamos estar então concluindo a nossa aula hoje, e se prepare porque muito Deus ainda tem para ministrar na sua vida nas próximas lições. Então, até a próxima, se Deus quiser.